mães e suas relações com Deus, eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21, os versos de 14 a 17, nós vamos ver alguns textos da Palavra de Deus. Eu queria que você, na medida do possível, mesmo em casa, acompanhasse ou com a sua Bíblia ou com o seu celular. Mas nós queremos compartilhar algumas coisas que achamos importantes para nossas vidas, para a sua vida, a partir desse texto. Gênesis capítulo 21, os versos 14 a 17, diz o seguinte: Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-lo às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde ele está. Vamos orar. Pai querido, nós queremos te bendizer pelo privilégio que o Senhor nos concede de podermos adorar o teu nome. Mesmo no meio de problemas, de dificuldades, de lutas, o Senhor nos atrai a ti para podermos adorá-lo. Queremos te bendizer pelas mães, por esse dia muito especial, comemorado de forma inusitada, diferente. E nós queremos, Pai, suplicar pela vida de cada mãe. E nós queremos também suplicar que Tu fales conosco pela Tua palavra, Pai. Através não só desse texto, mas de outros textos que vamos ler. Que o Senhor possa alcançar o nosso coração, especialmente o coração das nossas mães, para que elas, pela Tua palavra, para que o Teu povo, pela Tua palavra, encontre alento, encontre socorro, encontre esperança nesses tempos difíceis, Pai. Fale conosco, nos ensine, nos ministre, é o que pedimos, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. A Bíblia ela está cheia de histórias de mães. Histórias impressionantes. Começando por Eva, passando por Sara, por Noemi, por Ruth, chegando a Maria. Tantas mães com as mais diversas e variadas histórias. Hoje nós queremos compartilhar com você sobre a história de 3 mulheres, de 3 mães. São elas Agar, Ana e Eunice, juntamente com Lloyd. São histórias, são 3 histórias que nos desafiam e nos encorajam hoje. E encorajam também as mães hoje. Mas elas também são histórias de mães que passaram por lutas, que passaram por problemas, que venceram e que deixaram modelos, deixaram histórias para nós. São histórias que nos desafiam. Por isso a gente quer compartilhar sobre mães e suas relações com Deus. E a primeira mãe que a gente olha é a Agar. Agar é a incerteza quanto ao futuro, a dúvida sobre o futuro do filho. Agar traz essa questão da incerteza quanto ao futuro. O que vai ser do futuro? Traz a incerteza quanto ao futuro
do filho que ela teve. Agar era uma serva egípcia, serva de Sara, e ela foi oferecida a Abraão por Sara para ter um filho com Abraão. Deus falou que Abraão ia ser pai de uma grande multidão. Como Sara era estéril e a coisa não acontecia, ela resolveu, entre aspas, dar uma ajudinha a Deus e ofereceu a Agar a Abraão para ter um filho. E ela deu à luz um filho chamado Ismael, que foi o pai dos árabes. O verso 9 no capítulo vai dizer que Ismael, ele caçoava de Isaque. E por causa disso, Sara chegou para Abraão e disse: olha, manda ela embora. Manda Agar e manda Israel embora, porque eu não quero que eles convivam junto, porque Ismael está fazendo bullying. Isso, questão de bullying era algo muito antigo. E então Abraão, muito triste, com muita angústia no coração, ele mandou Agar embora. Mas apesar da tristeza dele, Deus consolou o coração, falou para ele: olha, pode mandar que eu vou cuidar dela. Abraão então despede Agar, e Agar vai caminhando pelo deserto de Berseba. E ali, quando a água acaba, ela deixa Ismael num canto, debaixo de um arbusto. Ela se afasta para não ver o filho morrer e começa então a chorar copiosamente, desesperadamente, porque não tinha mais água no meio de um deserto, e a morte de Ismael e dela, consequentemente, era algo certo. O que chama a nossa atenção na história de Agar é essa incerteza quanto ao futuro. Essa incerteza quanto ao futuro do seu filho Ismael. Para Agar, a sua vida e a vida de seu filho terminavam ali no deserto, da forma mais terrível possível, com sede. Nós podemos ficar pelo menos de 3 a 5 dias sem beber água. E ali Agar deixa o filho debaixo do arbusto, vai para o outro canto, começa a chorar, porque para ela toda a vida acabava ali. O futuro dela, o futuro do seu filho, estava acabado num deserto. Entretanto, Agar esqueceu das promessas de Deus. Ela esqueceu que Deus tinha feito uma promessa para ela e para o seu filho. Gênesis capítulo 16, verso 11, vai dizer: disse mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Na hora da dificuldade, na hora do problema, quando a coisa parece sem solução, Agar, ela esquece da promessa que Deus tinha feito para ela. Deus tinha prometido a ela que faria de Ismael uma grande nação. E quando ela se vê perdida no deserto, quando ela se vê perdida ali, sem água, sem nada, ela se desespera e ela pensa: eu vou morrer, meu filho vai morrer, e sai e vai para longe para não ver o filho morrer. E ela então esquece da promessa que Deus tinha feito para ela. Agar, ela simplesmente desiste de tudo. Nesse capítulo 21, no verso 16, ela diz: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou-se a voz e chorou. Agar desistiu de tudo. Ela abandona o filho, vai chorar suas mágoas, suas angústias, suas dores, suas frustrações. Agar não tem esperança, não tem fé. Agar esquece das promessas divinas. Agar olha para o futuro, não apenas com incerteza, mas com a certeza
de que ele será ruim, será mal para ela, será mal para o seu filho, será mal para a sua família. Ela esquece do que Deus tinha dito para ela. O nome de Agar significa voo. Ela, mesmo sabendo que Ismael, seu filho, seria pai de uma grande multidão, de muitas nações, ela mesmo sabendo disso, sabendo da promessa que Deus fez para ela, ela abandonou o seu filho, achando que ele ia morrer. Ela foi incrédula, ela foi displicente. Parece que Agar era meio avoada. Apesar das promessas de Deus, ela tinha dúvidas sobre o futuro do filho. Isso muitas vezes é o mesmo que acontece conosco. Deus tem nos feito promessa, Deus tem nos dado promessa na sua palavra. E quando a coisa parece que não vai dar certo, quando surge um deserto, quando não há água, quando não há alimento, quando as coisas se turvam, quando a gente vê que não vê nada, a gente desiste de tudo, a gente perde a esperança, a gente fica com dúvidas quanto ao nosso futuro, nos esquecemos que Deus é o nosso Deus, que Deus fez promessa de estar conosco, de cuidar de nós, de nos socorrer, de nos fazer andar em triunfo. A segunda mulher que a gente quer compartilhar é Ana. Ana é a busca para um futuro melhor que o presente. A busca por um filho. Enquanto Agar era a incerteza quanto ao futuro, era a incerteza quanto ao futuro do seu filho, Ana é a busca de um futuro melhor. A busca de um futuro melhor que o presente. A busca por um filho. E isso está lá em 1 Samuel, no capítulo 1, os versos 12 a 15, que diz o seguinte: demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Ana era esposa de Eucana. Eucana tinha duas esposas, Penina e Ana. Porém, Ana era estéril. O que chama a atenção na história de Ana era a busca dela por um futuro melhor do que o presente. O que chama a atenção na história de Agar é a incerteza quanto ao futuro, mas no caso de Ana, era a busca de um futuro melhor do que o presente. Ela era uma mulher sofrida, doída, porque ela queria ser mãe e não podia ser mãe porque era estéril. Ela era alguém que era ridicularizada pela rival. E ela então não aceitava o presente dela, ela não aceitava a vida que ela levava, ela queria mudar o presente dela. Ela não estava satisfeita com o seu presente. Ela queria algo que pudesse mudar o seu presente, que fizesse o seu futuro melhor do que o presente. E como ela então busca um futuro melhor do que o presente? Como ela faz isso? Ela faz isso orando, clamando, chorando na presença de Deus.
Ela vai diante do Senhor, na casa do Senhor, e se derrama diante do Senhor. E chora copiosamente, coloca toda a sua angústia, toda a sua dor, todo o seu sofrimento diante do Senhor. E ela clama ao Senhor para que a sua história, para que a sua sorte fosse mudada. Ana, ela acreditava que Deus podia mudar o seu presente. Ela acreditava que Deus podia fazer com que o seu futuro fosse melhor do que o seu presente. Por isso, apesar de estéril, ela acreditava no milagre de Deus. Ela acreditava no poder miraculoso de Deus. Por isso ela afirma no capítulo 2, verso 5, até a estéril tem 7 filhos. Ana acreditava no poder de Deus para mudar o presente. Ana acreditava que o futuro dela podia ser melhor do que o presente. E Ana entendia que a maneira de que o futuro podia ser melhor do que o presente é se ela fosse à presença de Deus e se derramasse diante dele e contasse para ele a sua história, contasse para ele a sua dor e dissesse para ele o que ela precisava, o que ela queria. E ela fala para Deus: Deus, eu quero um filho, eu quero ter um filho. E Deus foi tão tremendo, tão poderoso, tão extraordinário, que não deu mais apenas um filho, deu Samuel, deu outros tantos filhos para Ana. O nosso futuro pode ser melhor do que o nosso presente, se a gente buscar o Senhor, se a gente se colocar na presença dEle. E a terceira história que a gente tem sobre mãe é a história de Eunice e Lloyd, investindo no futuro do filho. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, os versos 14 e 15, diz o seguinte: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteiramente ensinado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Eunice e Lloyd eram mãe e avó de Timóteo. Timóteo foi filho na fé de Paulo. Eunice era uma jovem judia, filha de Lloyd, que se casara com um grego, com um gentil. Mas ela foi criada no judaísmo e foi criada conforme a tradição judaica. Entretanto, ela não se descuidou de instruir, de ensinar o seu filho Timóteo nos santos caminhos do Senhor. O que chama a atenção na história de Eunice e de Lloyd é o investimento no futuro do seu filho Timóteo. O que foi este investimento, ou qual foi este investimento que a mãe e a avó fizeram no seu filho, no seu neto? Foi o esmerar-se em ensinar a palavra de Deus e influenciar a Timóteo com um modelo de vida cristã. Queridos, hoje nós gastamos uma fortuna na educação dos nossos filhos e fazemos muito bem isso. E tem uma escola muito boa que você pode investir no seu filho, o Instituto Presbiteriano de Cabo Frio. Você pode investir em ensino de melhor qualidade. Mas muitas vezes nós pensamos na educação formal dos nossos filhos, mas esquecemos na educação espiritual dos nossos filhos.
Eunice e Lloyd tinham uma preocupação na educação formal de Timóteo, mas também tinham uma preocupação muito maior na educação espiritual de seu filho. E quando a gente olha a educação que elas deram a Timóteo, a gente pode perceber algumas coisas, alguns fundamentos que tornaram Timóteo um tremendo homem de Deus, que o ajudaram a se tornar um homem de Deus, um pastor, alguém comprometido com Deus. Primeira coisa é uma fé não fingida. 2 Timóteo capítulo 1, verso 5 diz: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Paulo ele fala que Timóteo tinha uma fé viva, uma fé não fingida, uma fé que ele aprendeu da mãe e da avó. Ele aprendeu com a mãe e com a avó de vivenciar uma verdadeira fé, uma fé integral, uma fé real, profunda em Deus. Eunice aprendeu essa fé com a sua mãe Lloyd, e ela então passa essa mesma fé que ela recebeu, esse mesmo comprometimento com Deus, ela passa essa fé para Timóteo. Primeiro ela abraça essa fé real, depois ela ensina sobre essa fé para o seu filho. Não havia hipocrisia, era uma fé sincera, uma fé honesta. Paulo fala de uma fé sem fingimento. Paulo fala que ele viu essa fé sem fingimento que havia em Timóteo. Ele fala que ele viu essa mesma fé na mãe e na avó. Paulo vai dizer de uma fé, de uma relação implantada, da palavra de Deus que foi implantada no coração de Timóteo em segundo lugar. 2 Timóteo capítulo 1, verso 15, ele diz: e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Apóstolo Paulo lembra que Timóteo foi ensinado desde a infância, desde a tenra idade. Eunice e Lloyd ensinaram a palavra de Deus a ele, dedicaram tempo de contar história, culto doméstico, de contar história, de falar de Deus, de não apenas falar de Deus, mas de viver o Deus que ela conhecia. E essa fé foi implantada no coração dele, a palavra de Deus foi implantada no coração de Timóteo. Elas tiveram, mãe e avó tiveram o cuidado de colocar no coração dele a palavra de Deus. Provérbios 22, verso 6 vai dizer: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. O sentido do texto é de treinamento, é de treinar, de ensinar uma profissão a alguém. E Salomão é bem claro, ensina. Se você ensinar, ele não vai se afastar. Lloyd fez isso com Timóteo, Eunice fez isso com Timóteo, e implantou de tal maneira no coração dele que aquilo se enraizou. Querido, querida, é preciso criar espaço, é preciso ter tempo para ensinar, para implantar a palavra de Deus. Não é pegar o filho e jogar em frente à televisão, naqueles canais de desenho e deixar o filho ali. O maior investimento que um pai pode fazer para os seus filhos é internalizar a palavra de Deus no coração dele. O maior investimento que você pode fazer com os seus filhos é internalizar a palavra de Deus no coração dele, é ensiná-lo a palavra, é viver a palavra.
Paulo vai falar de uma outra coisa que foi implantada em Timóteo pelos sua mãe e sua avó. Em terceiro lugar, ele vai dizer isso, o exemplo de vida. Atos 16, verso 1, 2 vai dizer: havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunhos os irmãos em Listra, em Icônio. A palavra de Deus, a fé foi implantada de tal maneira no coração de Timóteo, que ele se tornou um padrão, um modelo de vida, um padrão de vida, um exemplo, não só, entre aspas, no município de Listra, mas no município de Icônio. As pessoas conheciam Timóteo, sabiam que ele era um homem de Deus, que ele era um jovem, alguém comprometido com Deus, e sabia que aquele comprometimento dele foi porque a palavra de Deus, uma fé não fingida, foi implantada nele pela sua mãe, pela sua avó. Timóteo era um exemplo de crente. E ele era um exemplo de crente por causa do testemunho que ele viu na sua mãe e na sua avó. Timóteo tinha referencial. Ele podia olhar para dentro de casa e ele podia ver que ele tinha uma mãe que era uma mulher de Deus. Ele tinha uma avó que era uma mulher de Deus. E ele podia dizer que ele podia seguir o exemplo delas, que se ele seguisse o exemplo delas, ele também seria um homem de Deus. Ele tinha referenciais sérios de gente comprometida com Deus e com a sua palavra, comprometido com vida com Deus. Como se diz na gíria, o cavaco não cai longe do pau. Querido, querida, especialmente você, mãe, incentive o seu filho a servir a Deus. Incentive o seu filho a servir a Deus, a se envolver com Deus, a se envolver com Deus em primeiro lugar, a se envolver com as coisas de Deus em segundo lugar. Incentive seu filho a amar a Jesus, incentive para que ele ame a Jesus profundamente, para que Jesus seja a razão da vida dele, a razão do viver dele. Incentive o seu filho a amar a igreja. Incentive o seu filho a amar o lugar em que Deus ama. Incentive o seu filho a ter comunhão com os irmãos. Essa história de que sou crente em casa, isso é conversa fiada. Não existe crente em casa. Essa história de que eu sou a igreja, não, eu não sou a igreja, eu só sou a igreja porque eu estou com o Edmilson. Então eu, o Edmilson, e o Gabriel, e o Cainã, e o Neto, nós somos a igreja, mas eu sozinho não sou a igreja. A igreja é composta de gente, não é composta de um. Incentive seu filho a amar a igreja, não é amar o templo, é amar a igreja, amar o povo de Deus. Incentive o seu filho a crescer espiritualmente, a orar, a ler a palavra, a se envolver com Deus profundamente. Incentive o seu filho a ser tudo o que Deus deseja para que ele seja. Incentive o seu filho a ser aquilo que Deus deseja que ele seja. Incentive o seu filho a descobrir o projeto que Deus tem para a vida dele. Deus tem um projeto para cada um de nós. Incentive o seu filho a descobrir esse projeto que Deus tem para ele. E como você vai fazer isso? Orando com ele, orando por ele. É aquela promessa que nós presbiterianos fazemos quando apresentamos nossos filhos ao batismo. Nós prometemos de orar com ele, de orar por ele, mas infelizmente na maioria das vezes nós não oramos nem com nem por. Mas incentive o seu filho, ore com ele. Ore com ele, estude a palavra de Deus com ele. Clame a Deus por ele, para que Deus se revele a ele e revele o projeto que Deus tem para a vida dele. Mães e suas relações com Deus. Quando olhamos Agar e a história dela, a gente aprende que aprendemos com esta mulher que Deus contempla o coração de uma mãe.
que se encontra em desespero, que se encontra em angústia, que se encontra em sofrimento. E Deus vai ao encontro dela. Podemos confiar nas promessas de Deus, tendo a certeza de que o nosso futuro está nas mãos de Deus. Agar esqueceu disso, mas Deus foi ao encontro dela e a lembrou disso. Eu tenho uma promessa que eu fiz para você, de que seu filho será pai de uma grande nação. E Deus cumpre o que promete, e Deus prometeu estar com você, não importa a situação, e Ele prometeu te dar vitória. Se agarre a isso, mesmo na hora do sofrimento, da dor, da desesperança. Se agarre no Deus que prometeu ser o seu Deus e cuidar de você. Quando a gente olha para Ana, a gente aprende com Ana que vale a pena derramar o coração perante o Senhor, que vale a pena aguardar com fé, com perseverança, a resposta de Deus, acreditando que o nosso futuro vai ser melhor do que o presente. Por mais que o nosso presente seja nebuloso, eu preciso acreditar que em Deus o meu futuro vai ser melhor do que o meu presente. Eu preciso me agarrar a isso. Eu preciso buscar a Deus. E na história de Eunice, a gente aprende que com o exemplo desta abnegada mãe, aprendemos que não há barreiras para ensinar a nossos filhos a palavra de Deus e a viver o temor do Senhor. Uma mulher tinha incerteza quanto ao futuro e quanto ao futuro do seu filho, apesar de ter a promessa de Deus. Mas Deus foi ao encontro dela e reafirmou a promessa e cumpriu a promessa na vida de Agar e do seu filho. A outra mulher não aceitava o seu presente e ela queria ter um futuro melhor do que o seu presente. E ela foi diante do Senhor e se derramou diante dele. E Deus honrou a fé dela e fez com que o futuro dela fosse melhor do que o presente. A outra mulher acreditou que ela podia fazer com que o seu filho fosse um homem de Deus. E ela investiu a sua vida em treinar, em ensinar o seu filho a ser um homem de Deus. E hoje a gente fala desse filho Timóteo, um homem de Deus. Mulheres e suas relações com Deus. Se você tiver uma relação viva, profunda, real com o Senhor, mesmo na sua desesperança, Deus vai te socorrer. O seu futuro certamente será melhor do que o seu presente. E se você investir a sua vida e a vida da sua família em temer ao Senhor, Ele vai honrar a sua fé e vai fazer filhos e pessoas comprometidas com o Senhor. Vamos orar. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua fidelidade. Fidelidade em cumprir a Tua palavra, a Tua promessa com Agar, apesar das dúvidas, das incertezas dela. Fidelidade em honrar a fé de Ana, em mudar o presente dela, dando-lhe um futuro extraordinário, maravilhoso. Fidelidade em honrar a fé de Eunice e Lloyd, que se dedicaram a ensinar a palavra, a vivenciar a vida de Deus para o filho e para o neto. E ele se transformou num poderoso homem de Deus. Tu és o mesmo Deus hoje, Deus fiel, Deus que foi fiel com essas mulheres, Deus que é fiel conosco. Se nos agarrarmos a Ti, se buscarmos a Ti, não importa as incertezas do presente, o nosso futuro é certo, é garantido nas Tuas mãos. Então traga consolo e renova os nossos corações. É o que pedimos
no nome do Senhor Jesus. Amém.